tudo bem? Boa tarde, família. Vamos para mais uma aula de português. Nós iremos fazer das páginas 67 até 76. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, pontuação do diálogo 2. Tivemos a pontuação do diálogo 1, algumas aulas atrás, agora teremos a 2, tá? Então vamos lá. Página 67. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, pontuação do diálogo. 1. No episódio O Marquês de Rabicó, do livro Reinações de Narizinho, acontece o casamento da Emília com o porco Rabicó. A boneca se torna a Marquesa de Rabicó. Essa Emília... Na verdade, tudo não passou de uma grande brincadeira de Narizinho que cismou casar a boneca. Reescrevemos um possível diálogo entre as personagens em duas versões. Vamos ler? Então, a Narizinho, ela estava brincando com a boneca e ela quis fazer o casamento da sua boneca com o porco Marquês de Rabicó. E isso é uma brincadeira de criança muito gostosa. Todos nós já brincamos sobre isso, com isso. Vocês não casaram a sua boneca, o boneco, né? Então, nós costumamos fazer isso. E a Narizinho não era diferente, ela brincava muito lá no sítio. Vocês vão observar que tem dois quadradinhos, o A e o B. Um desses está errado, tá? O outro está certo na forma que foi escrita, do jeito que tem o parágrafo, do jeito que foi a colocação. Vocês lembram que pontuação do diálogo que nós vimos era quando uma pessoa vai falar, 2 pontos. Na outra linha, quando a pessoa fala, parágrafo, letra maiúscula, travessão. Aí a pessoa começa a falar. Quando a pessoa termina, vai para outra linha, quando outra pessoa vai falar, é na outra linha. Então, cada fala em uma linha. Não pode ter 2 falas na mesma linha, fica feio. E não é legal, tá bom? Então, vamos. Eu vou ler, vocês vão ler junto comigo, vão observar, pegar a apostila 4, tá? Vocês vão observar e vão marcar um X na que está correta, tá? Então, vamos. Emília, acho que está na hora de você casar. O quê? Isso mesmo. Ou quer ficar para a titia? Amanhã mesmo, um distinto cavaleiro virá ao sítio pedir a sua mão. Pois pode esquecer essa ideia maluca. Não, senhora. Então, não acha que Rabicó pode ser um bom partido? E desde quando você acha que vou aceitar me casar com um porco? Pois engana-se. Fique sabendo que ele é um príncipe de verdade. Será? Bem, traga-o aqui. Quero conhecer esse tal quer dizer, príncipe. Então, esta foi a A. Observaram como está escrito, onde está colocadas as palavras. Observem, agora vamos ler a B. Emília, acho que está na hora de você se casar. O quê? Isso mesmo, ou quer ficar para a titia? Amanhã mesmo um distinto cavaleiro virá ao sítio pedir a sua mão. Pois pode esquecer essa ideia maluca. Não, senhora. Então não acha que Rabicó pode ser um bom partido? E desde quando você acha que vou aceitar me casar com um porco? Pois engana-se. Fiquei sabendo que ele é um príncipe de verdade. Será? Bem, traga-o. Traga-o aqui. Quero conhecer esse tal quer dizer, príncipe. Então, vocês vão ver as duas versões. Qual que está correta? Eu não vou falar agora, depois eu volto e dou a resposta, tá? Que eu quero ver se vocês perceberam o erro. Onde está o erro? Se acharam, faça um círculo e me conte, tá? Página 68. Que tipo de erro você encontrou na versão que não escolheu? O que você escolheu? O que você achou? Qual foi o erro que você achou na versão anterior?
tá? Então, vocês vão colocar isso aí. Observe que no texto não há fala do narrador. Como poderia ser esse trecho? Se o primeiro parágrafo tivesse sido contado pelo narrador? Vocês vão colocar aqui também, tá? Leia a tirinha a seguir. Depois, escrevam na linha, no diálogo das linhas, retirando as falas dos balões. Aqui tá a menininha. Tem a menininha, dá para entender que é uma sorveteria, né? Tem sorvete de chocolate? Tem sim. Ou melhor, tinha, porque a pessoa acabou de comer, de comprar, né? Então você tem que colocar aqui, ó, a fala da menina, tá? E a fala do vendedor, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Hora do texto. Essa hora do texto está muito legal. Hora do texto da página 69. Você já parou para pensar em quantas coisas viveu? Quantas coisas vocês viveram até hoje? Quantas pessoas conheceu e quantos lugares visitou? Foram muitos? Então, com Emília também foi assim. Desde que nasceu, pelas mãos de tia Anastácia, ela não parou um só instante. Conheceu o mundo das fábulas e dos contos de fada. Viajou do espaço ao fundo do mar e esteve em lugares fantásticos. Por isso, acredita que já pode escrever suas próprias memórias. Resolveu chamar Visconde e bem, vejam só o que aconteceu nesta trajetória. Eu vou contar a vocês, eu vou contar uma história. Memórias de Emília, tá? Visconde, Visconde, disse Emília, venha ser meu secretário. Veja papel, pena e tinta. Vou começar as minhas memórias. O sabuguinho científico sorriu. Memórias? Pois então, uma criatura que viveu tão pouco já tem coisas para contar num livro de memórias? Isso é para gente velha, já perto do fim da vida. Faça o que eu mando e não discuta. Veja papel, pena e tinta. O Visconde trouxe papel, pena e tinta. Sentou-se. Emília preparou-se para ditar. Tossiu, cuspiu e engasgou. Não sabia como começar e, para ganhar tempo, veio com exigências. Esse papel não serve, senhor Visconde. Quero papel cor do céu em todas as suas entrelinhas. Também a tinta não serve. Quero tinta cor do mar com todos os seus peixinhos. E quero pena de pato com todos os seus patinhos. O Visconde ergueu os olhos para o teto, resignado, depois falou. Fez-lhe ver que tais exigências eram absurdas, que ali no sítio de Dona Benta não havia patos, nem o tal papel, nem a tal tinta. Então, não escrevo, disse Emília. Sua palma, murmurou Visconde. E se escrever melhor para mim, é boa. Emília, afinal, concordou em escrever as memórias naquele papel de casa, com pena comum e tinta de Dona Benta, mas jurou que havia de imprimi-las em papel cor do céu, tinta cor do mar e pena de pato. O Visconde disparou na gargalhada. Imprimir com pena de pato é boa. Imprime-se com tipos, não com penas. Pois seja, tornou Emília, imprimirei com tinta de pato. O Visconde ergueu novamente os olhos para o forro, suspirando. Estavam os dois fechados no quarto dos Badulaques. Servia de mesa um caixãozinho e de cadeira um tijolo.
Emília passeava de um lado para o outro, de mãos às costas lá de tar. Vamos, disse ela, depois de ver tudo pronto. Escreva bem no alto do papel Memórias da Marquesa de Rabicó, em letras bem graúdas. O Visconde escreveu Memórias da Marquesa de Rabicó. Agora escreva capítulo 1º. O Visconde escreveu e ficou à espera do resto. Emília, de testinha franzida, não sabia como começar. Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um ponto final e pronto. Ou então escreve-se em latinzinho, finis. Para começar, é que era terrível. Emília pensou e por fim disse: bote um ponto de interrogação. Ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote 6. O Visconde abriu a boca. Vamos, Visconde. Bote aí 6 pontos de interrogação, insistiu a boneca. Não vê que estou indecisa? Interrogando-me a mim mesma? E foi assim que as memórias da Marquesa de Rabicó principiaram de um modo absolutamente imprevisto. Emília contou os pontos e achou 7. Corte 1, ordenou. O Visconde deu um suspiro e riscou o último ponto, deixando só os 6 encomendados. Então, essa foi as memórias de Emília. Foi fácil para ela escrever a memória? Não, né, crianças? É muito difícil quando a gente senta para escrever alguma coisa, não é? Até começar a lembrar, até começar a escrever, o negócio vai ficar difícil, fica demorado, não é mesmo? Então, olha só, na página 72. Logo que Emília cismou de escrever suas memórias, Dona Benta perguntou a ela: mas, afinal de contas, o que é que você entende por memórias? Essa é uma pergunta que faremos para a turma. Para a turma, Dona Benta. O que vocês entendem por memórias? Acham que todas as pessoas têm suas memórias para contar? E aí, o que vocês acham? É fácil escrever as memórias? Tentam escrever suas memórias. Só que tem uma dica. É difícil começar, mas depois que você começa a escrever as suas lembranças, aí vai. Aí vai aparecer uma, depois outra, uma atrás da outra e você não vai conseguir parar. Porque eu sei que história todos têm de montão, não é mesmo? Então, e para Emília, e por que vocês acham que a Emília colocou tantos pontos de interrogação? Por quê? Porque ela estava interrogando a ela mesma. Ela mesma não estava entendendo o que escrever, o que colocar. Quais foram as memórias dela? E olha que a Emília teve várias. Apesar de um curtinho tempo de vida, ela teve várias memórias. Porque lá no sítio acontecia de tudo. Eles viajaram até o céu, deram trombada com o anjinho, foram lá no fundo do mar, não é mesmo? Ou em outras tantas histórias. Brincaram lá no terraço, né? Muitas histórias a Emília tem para contar. Então vamos lá, na 73. Diálogo com o texto, exercício 1. Emília pretendia escrever um livro com suas memórias e pediu ajuda do Visconde de Sabugosa. Por quê? De início, ele achou essa ideia absurda. Por que ele achou essa ideia absurda da Emília? Tá lá no comecinho do texto. Quem não entendeu, volta um pouquinho e leia de novo para entender, tá? Que é muito importante. Isso é interpretação de texto. E vocês precisam saber interpretar o texto. Então, por isso que é importante. Se não entendeu o que a Pro falou, dá mais uma lidinha, vê o vídeo de novo que vocês vão entender. Que na explicação eu já falei praticamente essas respostas, tá bom? Com tantos personagens no sítio, por que você acha que Emília escolheu justamente o Visconde para ajudá-la? Por quê? O que tinha o Visconde
que a Emília chamou justo ele? Qual que era a fama do Visconde? Vocês vão lembrar disso e vão colocar, tá? Antes de iniciar o registro de suas memórias, Emília fez algumas exigências ao Visconde. Faça o que eu mando e não discuta. Veja, papel, pena e tinta. Que pena é essa que ele se refere? Se consultarmos o dicionário, veremos que essa palavra admite mais de um significado. Reunimos alguns deles a seguir. Então, esta palavra, pena, tem vários significados, só que eu vou dar uma dica que praticamente eu vou falar a resposta, mas eu não posso deixar de falar. Antigamente, muito antigamente, na época da minha mãe, com certeza na época da avó de vocês ou da bisavó, não existia lápis como o que nós temos aqui. Deixa eu até ver se eu tenho uma aqui perto. Não tinha esse tipo de lápis. E o que acontece? Eles tinham uma pena, eles tinham que ir molhando, né? Muito antes da minha mãe, até muito antes. Eles tinham que molhar na tinta e escrever. Na época já da minha mãe, ainda até tinha lápis e tinha ainda você que molhar e escrever. Só que o que acontecia? As pessoas muito simples, muito humilde, como era o caso da minha mãe, que ela mesmo cansa de falar essa história, que ela não gosta que desperdiça nada. Porque tudo é dinheiro, né, gente? Tudo a gente tem que economizar, porque tem muitas crianças que querem um lápis e não tem. Então a gente tem que economizar com tudo. Aí o que acontece? Ela diz que quando ficava muito pequenininho o lápis, eles pegavam um pedacinho de bambu e colocava e amarrava para escrever. Aí ia segurando no bambu. E na pena era a mesma coisa, eles pegavam a pena, colocavam também no tinteirinho e escrevendo, tá bom? Então, essa pena que se refere no texto era para escrever, tá? Então, tem várias formas. Tem pena de animal. Ai, que peninha. Ai, coitada, eu tô com pena dela. Então, tem várias formas de pena. Só que essa pena era a pena para a escrita, tá? Então, vamos lá. São 4. Vocês vão pintar uma. Punição imposta pelo estado do contraventor. Ainda tem isso. Tem pena judicial, tá? Sofrimento, aflição, compaixão e dó. Como eu falei, ai, que dó e que pena dela. Laminazinha de metal, terminada em ponta, que adaptada a uma caneta, serve para escrever ou desenhar. Cada uma das peças que reveste o corpo das aves. Qual dessas você acha que se refere à pena lá do texto? Tá. No exercício B, pinte o quadro com o significado que está de acordo com o sentido que a palavra tem no texto. Então, a B se refere ao de cima, a de cima, tá? Não, então você vai pintar a que se refere à pena do texto, tá bom? Então, vamos lá. Na C, da página 74, reescreva uma frase em que a palavra pena assuma um dos outros significados. Então, você vai escrever uma frase com a palavra pena que tem algum outro significado que não tem o do texto. O do texto é pena para escrita, é outro, tudo bem? No momento em que Emília anunciou que se não tivesse suas exigências atendidas, não escreveria mais o livro de memórias, o Visconde murmurou. Sua alma, sua palma, se não escrever, melhor para mim, é boa. Considerando o texto, qual o melhor significado para essa expressão? Você está enganada, Emília? Você é quem sabe, Emília. Isso não tem nenhuma importância, Emília. Após muita confusão, Visconde e Emília começaram a escrever as tais memórias. Depois de atribuir o título e de anunciar o capítulo 1º, Emília pediu: bote um ponto de interrogação. Ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote 6. Veja como o Visconde fez o registro. Então, olha aí no livro de vocês como o Visconde fez. Capítulo 1º e 6 pontos de interrogação, tá? Ele colocou 7, ela cortou 1. Primeira bolinha. Por que Emília pediu para colocar tantos pontos de interrogação? Por quê?
Eu falei isso lá no comecinho. Por que que ela pediu? O que aconteceu que ela foi pedindo para colocar ponto de interrogação? Hein? Ai, que vontade de falar, mas eu não posso. Segundo Emília, que erro o Visconde cometeu nesse registro? O que que ele fez? O que que ele fez com os pontos de interrogação, hein? Que tal dar uma ajudinha a Emília? Você já sabe muitas informações sobre a vida dela, não é mesmo? Então, como sugere que ela comece a contar suas memórias? Então, como que se fosse você, a ajudante da Emília, como você começaria a escrever as memórias dela, hein? Então, é isso que vocês têm que fazer aqui na 5, tá bom? Na 6, Emília declara que, para ela, começar a escrever uma história é muito mais difícil do que acabar. Pense no seu processo de escrita de texto e responda. Você pensa como ela ou não? Explique sua resposta. Então, para Emília foi muito difícil começar, mais do que terminar. E para vocês? É difícil fazer as suas memórias? É isso que vocês têm que fazer aqui. Depois, na produção de texto, lá aqui, ó, da página 76, costurando memórias. Nosso passeio pelo sítio do Pica-Pau Amarelo está quase terminando. Mas não se preocupe, criamos uma maneira de guardar bem guardadinhas as boas recordações dos momentos que passamos por aqui. Você já ouviu falar que tudo que é bom fica guardado na memória? É ali que eu guardo momentos especiais de minha vida de boneca. A Emília tá falando isso, tá? Minhas memórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, são os livrinhos do sítio do Pica-Pau, são os pedacinhos. Muito bem, Emília. Mas fique sabendo que os alunos do terceiro ano reunirão as melhores lembranças da viagem que fizeram ao sítio em um livro chamado Minhas Memórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Será que você aparecerá por lá? Destaque as páginas cartonadas que se encontram no final deste caderno. Prepare-as com muito capricho e animação, um pouquinho por dia. Isso daqui seria um pouquinho por dia. Quer dizer que vocês não precisam terminar agora. Como vocês já vão entrar de férias, vão fazendo um pouquinho por dia. Quem quiser fazer tudo hoje pode fazer, mas quem não, faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, só para vocês irem relembrando o que a gente passou, as histórias que vocês ficaram sabendo sobre a Emília, tá? Ao final, você terá lembranças incríveis desse sítio, que manterá suas porteiras sempre abertas para quando você quiser retornar. Então, são várias páginas, olha lá, vai lá no fundo do final do seu caderno. Todo mundo tá com o caderno, vamos lá, no final. No final tem, cadê? Acharam aí? Aqui, ó. Minhas memórias do sítio do Pica-Pau pertencem a... Vocês vão colocar o seu nome. Aqui eu vou colocar minhas memórias do sítio do Pica-Pau pertence à professora Silvia, tá? Aí dedico essas memórias aos meus alunos que me ouviram, que participaram comigo, que contribuíram para essas memórias, me ajudaram junto do sítio. Dedico também à minha família, que teve paciência, tolerância e compreensão, que me acompanhou durante esse tempo todo, né? Então, vocês vão colocar isso. A mamãe, o papai, o titio, a titia, quem esteve com vocês, a irmã, as primas, tá? Que tiveram paciência de ficar assistindo as aulas ao vivo, né? Que tiveram paciência de sentar do lado de vocês e fazer a lição, que não é fácil. Dedico também aos meus filhos, que tiveram a paciência da ausência da mãe nesse tempo todo, né? E com isso, a gente envolve tudo, não só o sítio, mas o ano que passamos, né? Então, vocês podem colocar suas memórias aqui, tudo bem? Este é Monteiro Lobato. Aí vocês estão vendo a foto do Monteiro Lobato, o criador do sítio do Pica-Pau. Eu descobri muitas coisas sobre ele, veja só. Aí vocês vão colocar o que vocês descobriram sobre Monteiro Lobato, o que a professora já falou para vocês da vida dele, tá? Eu adorei essa caricatura, olha que bonitinho. Dona Benta, Dona Benta, a maior contadora de história do sítio.
Este é o título que escolhi. Então, vocês vão escolher o título e vão colocar no livro de vocês, nas memórias de vocês, tá bom? Vou dar uma folguinha para ela. Quem vai contar uma história de Lobato sou eu. Então, quem vai escrever são vocês. Aí, aqui. Tia Anastácia é uma cozinheira de mão cheia. Esta é a receita do meu prato preferido. Será que ela vai gostar? Aqui, vocês vão colocar a receita do seu prato preferido. O que vocês gostam de comer? Qual a sua comida preferida? Vocês vão colocar aqui. É bolo? É doce? É salgado? O que é? Vocês vão anotar. Vocês vão escrever a receita. Não esqueçam do título, da letra, do parágrafo, letra maiúscula, tá? No começo da frase, no começo do parágrafo. Letra maiúscula para nomes próprios, tá bom? Este é um trecho da carta que Pedrinho escreveu para o pessoal do sítio. Sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo Pangaré e não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta do quarto de hóspedes. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto, com a Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia, que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Aí a avózinha: venha rápido, minha neta, chegou a carta de Pedrinho. Estou indo, vovó. Se eu fosse Narizinho, eu responderia a carta assim. Como que você responderia a carta? Você pode fazer uma carta respondendo para a vovó, dobra e colhe aqui. Colhe aqui a sua carta, tá? Essa eu conheço. Cuca, sempre tão vaidosa, deve achar que os jacarés são os mais belos bichos da natureza. Afinal, eles têm a cara dela. E sabe que a Cuca não está tão errada assim. Beleza é um valor humano e não há, na verdade, animais belos ou feios. Para mim, estes são os bichos mais belos da natureza. Acabei de tirá-los do caldeirão da Cuca. Então, este é o animal preferido da Cuca. Qual que é o animal preferido da Cuca? O jacaré, que é a cara dela. E o de vocês? Qual que é o seu animal preferido? Vocês vão colocar aqui, tá? Estrelando Emília. Emília já foi retratada por diversos ilustradores no decorrer do tempo. Nesta galeria estão algumas delas. Então, ó, esta é a minha Emília. A Emília, ela já foi de vários jeitos, tá? E aqui você vai colocar a foto da sua Emília, vai desenhar. Tá bom? Ao longo da sua carreira como escritor, Monteiro Lobato escreveu muitos livros para criança. Tem livro para toda a turma do sítio. Das histórias que li, este trecho ficará guardado na memória para sempre. Então, vocês viram, ó, tem Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato, o outro é... Não dá para ler, gente, meu livro é muito pequeno. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 livros do Monteiro Lobato referente ao sítio. Memórias de Emília, Coreografia de Dona Benta, O Poço de Visconde, História da Tia Anastácia. Agora só o segundo que eu não consigo ler. É alguma coisa de Pedrinho, tá? Mas no livro de vocês deve estar melhor. Visconde é um grande sábio, gramático e filósofo. Passa horas e horas na biblioteca de Dona Benta. Já leu toda a coleção de Monteiro Lobato. Escolhi meu livro preferido de Monteiro Lobato para criar a capa. Gostei do resultado. Então, vocês vão criar a capa, tá? Das personagens criadas por Lobato, minha preferida é... Vocês vão desenhar a preferida. Que linda caricatura eu criei. Vocês vão fazer a caricatura aqui, tá? Você sabia que Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e os demais personagens do sítio estão há mais de 60 anos na televisão? Pois é. Em 1952, a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo estreou na televisão brasileira, na hoje extinta TV Tupi. Então, olha quantos anos, 60 anos, tá?
Se eu escrevesse um episódio para a TV do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escolheria minha aventura preferida. Então, vocês, eu lembro que teve que na aula vocês falaram várias histórias. Tem uma criança, que eu não vou falar o nome, que eu não sei se pode, que inventou uma história do Saci Maluco. Então, contem essa história do Saci Maluco que você inventou. Foi uma ótima história, eu amei. De todas as histórias eu gostei muito, então vocês podem colocar, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que gostem. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!